O que é cálculo? Na matemática, nós usamos a expressão cálculo quando nos referimos à operação ou conjunto de operações matemáticas ou algébricas que nós utilizamos para encontrar determinado resultado, para conseguir resolver determinado problema. Mas por que usamos essa expressão? Por que cálculo? A palavra cálculo tem origem latina e significa pedra. Usamos essa expressão porque nos primórdios as pessoas utilizavam pedras para fazer contagem. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que eu tenho uma quantidade de gados e eu quero saber quantos gados eu tenho. Então, eu pegava um monte de pedra e para cada gado eu separava uma pedra. Ao final, eu teria uma quantidade de pedras separadas que representava a quantidade de gados que eu tenho. Entretanto, com o decorrer do tempo, por causa da necessidade, foi necessário aprimorar as formas de contagem e também de representação numérica. Então já utilizamos riscos em madeira e ossos ou mesmo nós em cordas para registrar quantidades. Ainda hoje, em algumas situações, usamos esse tipo de método, não é? Vejamos esse exemplo. Em uma atividade, cada estudante do 6º ano deveria responder sim ou não à pergunta do professor. Paula estava contando os estudantes que respondiam sim. Joana, os que respondiam não. Acompanhe como eles anotaram as contagens. Olha só. Paulo contou da seguinte maneira. 1, ele fez um traço vertical, outro traço vertical 2, outro traço vertical 3, outro traço vertical 4 e um traço na diagonal, fechando assim um agrupamento com 5 unidades. Então, esse outro agrupamento tem mais 5, 5 mais 5, 10. E aqui nós temos 3 traços verticais representando o 3. Somando 5 mais 5 mais 3, 13. Joana contou da seguinte maneira. Ela fez um traço vertical, um traço horizontal, a partir de uma das extremidades desse traço vertical, outro traço horizontal a partir da outra extremidade desse traço vertical, depois um traço vertical unindo as duas extremidades soltas aqui, desses dois traços horizontais, e depois um traço diagonal unindo os vértices opostos desse quadrado, que foi formado pelos 2 traços verticais e os 2 traços horizontais, formando também um agrupamento de 5, assim como Paulo. Se cada agrupamento tem 5 unidades, aqui tem mais um, 5, mais outro, 5, então aqui já temos 15. Depois temos aqui um traço vertical e um traço horizontal, representando 2 unidades. Além dessas formas primitivas de contagem que nós vimos no último slide, muitos sistemas de numeração foram desenvolvidos por civilizações. Entretanto, todos esses sistemas se mostraram ineficazes em um ou vários pontos. Isso aconteceu até chegarmos no sistema de numeração indo-arábico. É importante se ter ciência que esses algarismos indo-arábicos, esse sistema de numeração indo-arábico, ele não surgiu assim do nada, do zero, não. Ele apareceu após muitas tentativas de muitas civilizações de construir um sistema de numeração que fosse funcional, ou seja, que a utilização desse sistema facilitasse os cálculos complexos que iam e vão surgindo ao longo do tempo. O sistema indo-arábico conseguiu isso, e é por isso que hoje ele é aceito mundialmente. Veremos, logo mais, que alguns cálculos que são simples usando os algarismos indo-arábicos, em outros sistemas de numeração, eles se tornam muito mais complexos. E os cálculos mais complexos, então, se tornam praticamente inviáveis nesses outros sistemas. Chamamos esse sistema de numeração de indo-arábico por quê? Porque os hindus desenvolveram e os árabes o disseminaram pelo mundo. Então, homenageamos esses 2 povos. Esse sistema é um sistema decimal, porque é um sistema de base 10, ou seja, é um sistema baseado em agrupamentos de 10. Preciso de 10 unidades para formar uma dezena. Preciso de 10 dezenas para formar uma centena. Preciso de 10 centenas para formar uma unidade de milhar. É um sistema que possui 10 símbolos, que são esses aqui, de verde, na parte de baixo do slide, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que muito provavelmente você já conhece bem. É um sistema posicional, o que significa que a posição tem importância, afeta no valor daquele número. Então, por exemplo, 110 é diferente de 101. Observe que nós estamos usando os mesmos 3 símbolos,
mas por causa da posição que esses símbolos se encontram, eu altero o valor da quantidade que é representada. Esse sistema ele tem a impressionante capacidade de, com esses únicos 10 símbolos, representar qualquer número, pelo menos qualquer número racional. E uma pergunta interessante é, por que os hindus escolheram a base 10? Não foram só os hindus, várias civilizações utilizaram o 10 como base. Isso porque nós temos 10 dedos nas mãos. Hoje nós utilizamos ainda, as mãos para fazer contagem, mas isso não é de hoje. Muitas civilizações fizeram o mesmo. Sempre foi fácil contar até 10 por causa das nossas mãos. E por isso os hindus, e não só os hindus, muitas civilizações utilizavam o 10 como base.